Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade Prova Paulista, oitavo ano, primeiro bimestre de 2024, habilidade EF07MA17, que pede para a gente reconhecer grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Olha só, grandezas na matemática é tudo aquilo que a gente pode mensurar, né? Por exemplo, distância percorrida, tempo, comprimento, massa e assim por diante. E diretamente proporcional seria o seguinte, quando eu for comparar duas grandezas, se eu tenho uma grandeza que aumenta e a outra que também aumenta de forma padronizada, significa que é diretamente proporcional. Se essas duas grandezas também diminuem de forma padronizada, essas grandezas também são diretamente proporcional. Já no inversamente proporcional, acontece o seguinte, vou comparar duas grandezas, tá? Elas estão padronizadas. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Se uma grandeza diminui e a outra aumenta, também é inversamente proporcional. E o enunciado diz o seguinte, das alternativas abaixo, marque duas que apresentam grandezas inversamente proporcionais. A alternativa A diz o seguinte, a quilometragem percorrida e o consumo de combustível de um automóvel é diretamente ou inversamente proporcional? Olha só o que eu tenho que pensar, se eu andar mais com esse automóvel, eu vou consumir mais ou menos combustível? Obviamente que se eu andar mais, eu vou consumir mais combustível. O recurso que eu utilizo para analisar com mais facilidade é a seguinte, eu analiso situação por situação. Olha só, quilometragem percorrida. Quando eu aumento a quilometragem percorrida, o que acontece com o consumo de combustível? Aumenta também. E é claro que se eu diminuir a distância percorrida aqui, que é essa quilometragem, o consumo de combustível também vai diminuir. Ou seja, se as duas grandezas aumentarem, é diretamente proporcional. Se as duas grandezas diminuírem, também é diretamente proporcional. Como ele quer saber as grandezas inversamente proporcionais, a alternativa A a gente não vai poder assinalar, né? A gente não vai poder marcar. Analisando a alternativa B, olha só, o tempo para esvaziar um reservatório de água e a quantidade de torneiras. Eu preciso imaginar a situação. Tem um reservatório com uma torneira. Se eu abrir essa torneira, ele vai gastar determinado tempo. Se eu dobrar a quantidade de torneiras, significa o quê? Que o tempo vai diminuir. Então, assim, se eu aumento a quantidade de torneiras, o tempo diminui. Então, olha só, aumentei a quantidade de torneiras, a vazão vai aumentar, o tempo vai diminuir. Aumentei a quantidade de torneiras, diminuir o tempo. Então, a alternativa B, ela é inversamente proporcional. Por quê? Porque quando eu aumento uma grandeza, que é a vazão, a outra grandeza, que é o tempo, diminui. Analisando a alternativa C, a velocidade de um carro e o tempo gasto para percorrer determinada distância. Olha só, se eu aumentar a velocidade do carro, o que vai acontecer com o tempo? Se eu quiser reduzir o tempo, eu aumento a velocidade. Então, aumentando a velocidade, o meu tempo diminui. E o inverso também funciona. Se eu diminuir a velocidade do carro, o meu tempo gasto vai aumentar. Então, a gente já percebe que é inversamente proporcional também. Analisando a alternativa D, o aumento de gastos de uma folha de pagamento e a contratação de novos funcionários. Olha só, se eu aumentar a folha de pagamento, significa o quê? Que eu aumento a quantidade de funcionários. Se eu diminuir a quantidade de funcionários, eu diminuo a folha de pagamento. Ou seja, a folha de pagamento é diretamente proporcional à quantidade de funcionários que determinada empresa tem. Sendo assim, a gente descobre que a alternativa B e a alternativa C são as duas alternativas que apresentam grandezas inversamente proporcionais. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários.